A quarta-feira foi de reapresentação do elenco colorado, que iniciou a preparação visando o clássico Grenal do próximo sábado. Alguns jogadores que estavam no departamento médico deram o ar da graça no gramado do CT Parque Gigante, enquanto outros ainda estão escondidos e fazem parte de um mistério visando o clássico do próximo fim de semana. Além disso, tem a situação envolvendo o público no estádio, porque o governador do estado deu uma liberação para que 25 mil torcedores estejam dentro do Beira-Rio na partida contra o Grêmio e também no restante do Campeonato Brasileiro no Estádio Colorado. Bruno Mendes dá uma entrevista falando sobre os motivos que levaram ele a escolher o Brasil como porta de passagem para o futebol europeu. Esse é o Diário do Inter KTO. Quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Internacional, Diário do Inter KTO, dessa quarta-feira, e uma quarta-feira que marca a reapresentação do grupo de jogadores após uma terça-feira de folga para iniciar a preparação visando o clássico Grenal do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. E já na reapresentação a gente teve, através da divulgação de imagens feitas pelo Internacional, algumas notícias importantes em relação aos jogadores que estavam no departamento médico e aparentemente agora estão à disposição de Diego Aguirre para o clássico do fim de semana, ou pelo menos estão à disposição de Diego Aguirre para estarem na reserva do clássico no próximo fim de semana, porque são dois jogadores que não são exatamente titulares absolutos, mas que são peças importantes no elenco do Internacional. Eu falo do Matheus Cadorini e do Carlos Palacios. O Matheus Cadorini, ele teve uma lesão no jogo sub-20, no jogo do Inter sub-20 pelo Campeonato Brasileiro, onde ele teve uma fissura no osso externo do peito, aquele ossinho bem do meio aqui. Ele ficou algumas semanas afastado e agora está treinando. E é uma opção para a reserva imediata do Yuri Alberto, visando o clássico do próximo sábado. A outra notícia positiva é a presença do Carlos Palacios, que inclusive eu falei sobre ele hoje de manhã aqui no A Dupla e já abordamos mais o tema Carlos Palacios. Mas ele está recuperado da lesão na coxa que o tirou dos últimos treinamentos, que possivelmente o tirou também da convocação para a seleção chilena. Ele treinou normalmente e vira uma opção de banco de reservas para o técnico Diego Aguirre visando o clássico. Só que alguns jogadores que estavam no departamento médico não apareceram nessas imagens e viram dúvidas, mistérios até o próximo fim de semana. E eu acho bem complicado que o Inter divulgue a situação desses atletas até lá. Inclusive, eu tô com o cutuco que o Internacional sequer vai divulgar relacionados para esse jogo, tá? O Inter tomou a iniciativa de divulgar a lista de relacionados antes dos jogos há algumas semanas, mas acho que vão abrir uma exceção para esse clássico Grenal para manter esse ambiente de mistério antes do Grenal. Yuri Alberto, Tyson, Daniel e Moisés são os jogadores que não apareceram nas imagens. Só que o Tyson e o Yuri Alberto, a gente já sabe, eu pelo menos já sei, já por essa situação, que vão jogar. Eles têm condições de jogar e vão jogar, não tem jeito. O Moisés, a tendência é que jogue. E o Daniel, a tendência é que não jogue. É claro que os treinamentos do restante da semana, eles vão indicar de uma maneira mais precisa isso. Hoje, a tendência é essa, que jogue Marcelo Lomba no gol e Moisés na lateral esquerda. Mas a gente deve ter maiores indícios disso ao longo da semana, ao que tudo indica e ao que a gente espera, tá? Eu citei o Carlos Palacios. Hoje pela manhã eu gravei um vídeo falando sobre a situação desse jogador, que não foi convocado para a seleção chilena, e aí eu relatei a conversa que eu tive com o empresário do jogador, o Pablo Leclerc, hoje pela manhã. E o Pablo Leclerc explicou os motivos que levou o Palacios a não ser convocado e o objetivo, o planejamento do Palacios para esse futuro próximo da sua carreira. Ele pretende sair do Internacional, já que ele não tem tido muito espaço por aqui. Como está a recuperação da passagem dele no Internacional na imprensa chilena, que dá muito destaque para esse jogador pela promessa, pela joia que ele é, por ter apenas 21 anos e ser um cara que frequentemente é convocado pelo técnico da seleção chilena. Vale a pena assistir esse vídeo, clica aqui que você confere todas essas informações que eu obtive junto ao empresário do jogador em relação a Carlos Palacios, 21 anos, que diz que não quer ficar e o Inter provavelmente não vai se desfazer desse jogador, vai manter ele aqui por Porto Alegre. Outro atleta que o Inter quer manter aqui em Porto Alegre é o Bruno Mendes, titular absoluto, um cara que se adaptou muito bem ao Internacional e ao elenco. Hoje o Bruno Mendes, ele será uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional, mas não é essa entrevista que eu quero destacar, até porque essa entrevista não teve muito destaque, foram respostas prontas ali, sem muita coisa para abordar. Mas o Jeremias Werneck publicou no seu canal no YouTube uma entrevista que ele
teve com o Bruno Mendes. Jeremias Werneck, repórter que estava no SBT até pouco tempo atrás, repórter do UOL, baita cara, muito bem informado. E o Jeremias Werneck conduziu uma entrevista muito legal com o Bruno Mendes, onde ele abordou temas da vida pessoal do Bruno Mendes, da adaptação dele aqui em Porto Alegre e a semelhança que existe entre Porto Alegre e Montevidéu, tanto nos hábitos quanto nos costumes, temperatura, cultura e tudo mais. Mas uma fala do Bruno Mendes me chamou a atenção, que é quando o Jeremias perguntou para o Bruno Mendes qual o motivo que levou o zagueiro uruguaio a vir para o Brasil em um primeiro momento, já que ele saiu muito jovem do Uruguai, com 18, 19 anos. E o Bruno Mendes deixou claro que ele vê o Brasil como uma porta de entrada mais eficiente para o mercado europeu. O primeiro motivo dele ter escolhido o Brasil, e naquele momento o Corinthians, era porque era um país mais perto, para ele estar perto da sua família, já que ele tinha só 18, 19 anos e no primeiro momento ele foi sozinho para o Corinthians, para morar em São Paulo. Então, como o Brasil é mais perto do Uruguai, ele achou mais adequado fazer esse tipo de mudança aos poucos. Ele entende que a Liga Brasileira é uma liga muito forte, e vamos lá, da América do Sul com certeza é a liga mais forte, a gente vê esse domínio na Sul-Americana, na Libertadores, nos campeonatos continentais, e que seria uma porta de entrada interessante para a Europa. E aí ele deixou claro, ele ainda tem o objetivo de jogar na Europa. A gente fala aqui do Internacional adquirir os direitos dele, 5 milhões de dólares por 50% junto ao Corinthians, mas ele é um cara que desperta muito interesse do mercado europeu. Há pouco a gente falou do interesse do Atlético de Madrid nesse jogador. E ele também tem um objetivo, ele também tem o interesse de fazer sucesso na Europa. Então, o Bruno Mendes deixou claro esse sonho que ele tem. E assim como outros zagueiros uruguaios fizeram sucesso por lá, o Josema Jiménez, o Diego Godin, o Bruno Mendes quer ser dessa safra e deixou isso claro nessa entrevista. Bem legal o papo, vale a pena conferir lá no canal do YouTube do Jeremias Werneck, tá? Público agora. Hoje a gente teve a autorização do governador do estado, Eduardo Leite, para que o Beira-Rio tenha 25 mil torcedores no Clássico Grenal. O pedido da Federação Gaúcha de Futebol, através do presidente Luciano Oxman, era de uma autorização para 60% do público. E o governador acatou parcialmente, liberou 50%, ou seja, 25 mil torcedores que poderão estar no estádio Beira-Rio. O Inter deve divulgar, ao longo do dia de hoje, no máximo amanhã, o esquema de distribuição dessa carga de 10 mil ingressos que será distribuída e liberada a partir dessa autorização do governo estadual. Vocês querem mais detalhes sobre a situação da torcida no Grenal, envolvendo a punição que o Grêmio recebeu no STJD, que tira a possibilidade de torcida visitante no Clássico, vai ser torcida única, apenas torcedores do Internacional vão poder ir ao estádio, detalhes da liberação do governador Eduardo Leite e da pressão que o Internacional fez em determinado momento para conseguir essa liberação, é só clicar aqui, esse vídeo que eu e o Matheus Dávila gravamos hoje à tarde, abordando e destrinchando todo esse assunto envolvendo a torcida no Clássico Grenal. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje tem Grêmio e Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão. E a dica que eu dou para vocês, a odd do Atlético Mineiro ela tá muito baixa. E a odd do Grêmio ela tá muito alta, 7,5. Só que, cara, eu não tô acreditando que o Grêmio vai ganhar. A aposta que eu fiz foi no resultado exato. 3-0 Atlético Mineiro. Só que como é uma aposta muito arriscada, é muito grande a chance de eu perder dinheiro nessa, eu joguei pouco. Eu joguei R$2. A odd é 8. Então, se der 3-0 Atlético Mineiro, eu ganho R$16. Odds altas, valores baixos para tu dar uma brincada. Quer te registrar na KTO? Vai lá, kto.com, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui do ADUPLA. O Matheus Dávila chega com a repercussão do jogo do Grêmio, lá em BH contra o Atlético Mineiro. Beijo!